Pronto, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao segundo dia do nosso mini curso, tá? E no dia de hoje, o nosso objetivo é, claro, continuar falando do que a gente estava falando ontem, né? Bastante literal isso daí. Mas a gente, em algum momento, teve que tomar uma decisão, né, do que a gente ia fazer. E aí a gente optou por falar um pouco mais sobre a representação física do som, justificamos os harmônicos, né, dos instrumentos musicais, né? Então, a gente tomou essa decisão. Aqui falamos um pouco mais sobre a representação física do som, né? Entrou a equação da onda aqui para justificar algumas coisas. E hoje, né, é para a gente continuar entendendo um pouco melhor, né, de como é que a música funciona, né? E mais especificamente o papel que a matemática teve historicamente na confecção da música ocidental como a gente conhece. Vamos voltar a falar um pouco mais aqui sobre a representação musical simbólica e, né, isso vai ter uma pegada bastante histórica, tá? A minha fonte para as informações aqui de hoje são majoritariamente esses dois livros aqui. O primeiro livro é o Music by the Numbers, do Eli Maor. Esse livro é maravilhoso, tá? Um livro de divulgação científica. Ele é curtinho, tem 160 páginas, essencialmente. Não tem tradução para o português. Como eu falei, tem muito pouco material sobre relação entre música e matemática em português. Esse livro é muito legal. Ele acho que não estava lá naqueles prints que eu mostrei para vocês de livros na aula passada. E o outro eu vou pegar bastante coisa aqui também do Musicmatics, tá? Do volume um, The Mathematical Foundations of Music. Esse aqui estava lá no, no PowerPoint da aula passada. Tá? Então, né, vamos fazer aqui uma pequena digressão histórica que vai ajudar a gente a entender algumas coisas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas citações tiradas diretamente do livro do Eli Maor, né, Music by the Numbers, e vamos ler isso daqui e entender, né, por que que a gente precisou voltar 2.500 anos aqui no tempo, tá? Os primeiros experimentos científicos para estabelecer relações quantitativas entre entidades observadas foi acústica, tá? É o primeiro registro que a gente tem na ciência ocidental de alguém performando experimentos, né, e de uma forma sistemática, né, ou seja, mais ou menos alinhada com o que o método científico de Descartes propõe em 1600, foi justamente a acústica, né? Justamente com Pitágoras, que viveu mais ou menos 500 anos antes da Era Comum, né? Ele começou a sua carreira científica investigando as vibrações emitidas por objetos vibrantes, né? Reza a lenda que ele estava caminhando numa rua, ouviu um som vindo de uma loja de um ferreiro. Quando ele parou para ver o que estava acontecendo, quando o ferreiro batia numa folha de metal mais pesada, fazia um som mais grave. Quando batia numa folha de metal mais leve, fazia um som mais agudo, né? Jamais saberemos se isso é verdade, né? É só lenda até o momento. Muitas das informações referentes a Pitágoras e ao seu legado, né? A gente não tem escritos diretamente de Pitágoras, muita coisa foi feita depois, né? Pelos filósofos que seguiram o seu legado, né? Então, muita coisa é obscura e é difícil fazer inferências sobre o que de fato aconteceu nesse tempo. E aí, Pitágoras não estava satisfeito com simplesmente o que ele viu lá na loja do ferreiro. Ele chegou em casa e ele começou a fazer um monte de experimentos com corpos vibrantes, né? Em particular, com um instrumento que ele chamou de monocórdio, tá? Que, bom, tem uma corda e é isso aí, né? Um violão com uma corda só, essencialmente. Tá? E aí, esse instrumento, ele tem, aqui não está sendo mostrado na figura, mas ele tem uma pecinha, né, que você pode colocar aqui. E essa pecinha, ela essencialmente diminui o tamanho da corda que está vibrando, tá? Então, se você não coloca nada, né, no, para interromper o tamanho da corda, né, essa corda no seu comprimento inteiro é o que vai estar vibrando quando você aplicar
algum estímulo nela. Mas a partir do momento que você coloca alguma coisa para diminuir o comprimento da corda, né? Analogamente, quando você aperta a corda de violão em algum dos trastes, você diminui o tamanho da corda vibrante e só essa parcela aqui vai vibrar e essa outra parcela aqui vai continuar parada, tá? Então, o que Pitágoras queria fazer, né, o interesse dele no momento, era pensar, puxa, né, já que o camarada lá, o ferreiro, quando ele batia num pedaço de ferro mais pesado, fazia um som mais grave, num pedaço de ferro mais leve, fazia um som mais agudo, vamos ver o que acontece se eu variar o comprimento de uma corda, tá? E fazer essa corda para vibrar, né? E aí, o que que Pitágoras descobriu? Pitágoras descobriu alguns conceitos de consonância, tá? Que ele percebeu? Quando você deixa a corda vibrar no seu comprimento inteiro, escutando, digamos, alguma nota, por exemplo, tá? Essa nota aqui. E aí, se você fizer a corda vibrar somente com a metade do seu comprimento, esses dois sons eles têm uma certa harmonia, tá? Isso daqui seria a corda vibrando com metade do seu comprimento. Então, Pitágoras, né, viu que a corda vibrando no seu comprimento inteiro e a corda vibrando só com metade do seu comprimento, faziam dois sons que eram bastante agradáveis, né? Quando tocados sucessivamente ou em conjunto, né? E mais ainda, esses sons eles são bastante parecidos, né? Eles soam para a gente como iguais, só que um mais agudo do que o outro, né? Então, o que que o Pitágoras descobriu, né, é o que a gente chama hoje de equivalência de oitavas, tá? Então, como o Elias perguntou aí se esse sintetizador tem uma ou duas oitavas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o tecladinho. Uma oitava é justamente uma sequência de notas distintas, né, aqui no teclado. Então, uma oitava começa aqui nesse dó, nesse canto, e acaba aqui nesse si antes de voltar para o mesmo dó, tá? Para o mesmo dó não, para o outro dó aqui do lado, tá? Então, o que o Pitágoras descobriu com seu experimento foi essa equivalência de oitavas, beleza? E isso daí, lembrando que Pitágoras, né, ele tinha um fortíssimo viés, né, matemático. E aí Pitágoras estava interessado, né, bastante interessado, justamente na razão numérica associada a a esse fenômeno que ele estava observando, né? Então, se você olhar para o comprimento da corda, né, o comprimento da corda, né, tinha razão 1:2 nesse experimento dele. Era a corda inteira e o 2, né, era metade só da corda vibrando. Tá? E aí, o Pitágoras, né, tendo estabelecido a oitava como um intervalo musical fundamental, né, ou seja, a relação mais importante, já que é como se fosse a mesma nota soando mais grave e mais aguda, ele falou: tá bom, vou tentar então pegar o meu monocórdio aqui, em vez de dividir na metade, vou dividir em outros pedaços, né, e ver o que acontece, ver como é que é o som que gera, que é gerado por esse experimento, tá? E aí, o que que o Pitágoras descobriu, né? Ou melhor, qual foi a impressão que ficou nele? Que se você considerar frações da corda que são dadas por frações que têm um numerador e denominador pequenos, tá? Você gera combinações de sons que são consonantes. Enquanto que, se você divide a corda por uma fração cujo numerador e denominador são números grandes, né, você gera dissonâncias, tá? E aí, ele pontuou três intervalos específicos, né? A oitava, né, quando você divide a corda pela metade.
A quinta, quando você divide a corda em dois terços, e a quarta, quando você divide a corda em três quartos, tá? Esses nomes vão fazer mais sentido em breve, tá? Quando a gente falar mais sobre os nomes das notas musicais, mas vamos pensar majoritariamente aqui nessa relação dessas frações, né? Então, a oitava é quando você divide a corda no meio e ouve esses dois sons aqui. A quinta é quando você divide a corda em dois terços e você escuta esses dois sons aqui. E a quarta, quando você divide a corda em três quartos e escuta esses dois sons aqui. Né? E aí Pitágoras ficou em polvorosa quando ele descobriu isso daí, né? Ele viu nisso como se fosse um sinal de que a natureza, né, todo o universo são governados por números simples, né, por frações que têm o numerador e denominador pequenos, né? E aí isso foi tão impactante que acabou se tornando um lema, essencialmente, de toda a doutrina pitagórica, né? Que é números governam o universo. E isso, essencialmente, se tornou a doutrina científica dominante durante os próximos 2000 anos. Tá? É, eu tenho algumas fortes ressalvas, né, com essa deidificação da matemática. Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu tenho uma sessão aqui dedicada a falar de alguns problemas, não só dos experimentos de Pitágoras, mas eu botei isso aqui. E isso, problemas da filosofia pitagórica também. Então, daqui a pouco eu volto para falar mal de Pitágoras e de algumas das doutrinas dele. Claro, tem que fazer aqui ponderar as coisas, né? O camarada estava há 2.500 anos atrás, então, porra, era muito louvável o maluco tirar essas conclusões, né? Com base no que ele observou há 2.500 anos atrás. Mas é o tipo de coisa que ainda tem gente hoje em dia que crê nesse tipo de coisa. E, bom, hoje em dia a gente já deveria ter superado certas coisas do passado. Então, daqui a pouco eu volto para falar mal de Pitágoras. Por enquanto, vamos entender melhor esse experimento do Pitágoras, tá? De uma forma um pouco mais formalizada e entender como que isso vai levar hoje à escala musical que a gente tem, né? A escala musical que a gente usa com as 12 notas, tá? Bom, primeiro de tudo, vamos perceber que é mais conveniente considerar as razões de frequência do que do comprimento da corda, tá? Porque comprimento de corda é uma coisa específica de, bom, você ter uma corda disponível para você, né? Frequência, como a gente já falou na aula passada, é uma entidade mais abstrata, né? Frequência é uma vibração de frequência está associada, é uma medida de vibração de algum corpo que esteja vibrando. Então, isso daqui fica muito mais geral para qualquer espécie de instrumento e não só um instrumento que tenha cordas. Tá? Então, né, é, é interessante a gente perceber que a frequência, né, ela é o recíproco da fração que dá o comprimento da corda. Tá? Ou seja, se você tocou uma nota numa determinada frequência, a sua oitava vai ser exatamente o dobro dessa frequência. Tá? Eu estou jogando um pouco para baixo do tapete o porquê disso, né? A justificativa disso. Se vocês quiserem ver isso daí, em algum momento aqui do livro Music by the Numbers, o Eli Maor justifica isso daí, né? Não foi uma conclusão imediata dos pitagóricos, muito pelo contrário, se eu não me engano, essa relação entre o comprimento da corda e a frequência foi algo que experimentalmente só surgiu lá na Renascença, né, praticamente 2.000 anos depois dos experimentos de Pitágoras, tá? Mas o que importa é que isso é verdade, tá? Consultem lá no livro, é uma coisinha que eu vou jogar um pouco para debaixo do tapete aqui para nós. Então, a frequência de uma nota para a mesma nota, uma oitava acima, é o dobro. A quinta, que é quando eu divido a corda em dois terços, a frequência dela é 3 meios da primeira. E a quarta tem uma frequência de 4 terços em relação à primeira. Tá? Isso daí foi o que Pitágoras chamou de consonâncias perfeitas. Tá?
Ou seja, vamos fazer a conta aqui do que eu falei, né? Começando de uma nota qualquer, né? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Perdão, perdão. Me confundi aqui na minha, no meu planejamento, tá? Então isso aqui foi o que Pitágoras chamou de consonâncias perfeitas, tá? Só que até o momento, né, a gente só tem três notas musicais essencialmente, né? A nota fundamental, a quarta, a quinta e a oitava, que é uma réplica da nota fundamental, então não vamos considerá-la. Então, até o momento, a gente só tem três notas musicais. E aí, né, seria natural, e foi o que Pitágoras fez também, né, se perguntar, puxa, até onde eu posso chegar fazendo isso, né? Então, deixa eu tentar ver o que eu consigo fazer se eu começar a empilhar esses intervalos, né? Ou seja, se eu empilhar um intervalo de uma quinta até outra nota, e aí depois, se eu começar da nossa segunda nota e fizer um intervalo de quinta também, onde é que eu vou chegar? E assim sucessivamente, tá? Então foi isso que Pitágoras fez. Vamos pegar um pequeno atalho aqui, né, fazendo umas continhas. O que Pitágoras descobriu, né, é que, começando de qualquer nota, se você sobe uma quinta e depois uma quarta, você volta na mesma nota inicial, uma oitava acima, tá? Ou seja, pensando em comprimento de corda, né, se você tem uma corda de comprimento L, você divide essa corda no comprimento de 2/3, e depois esse pedaço que sobrou, você divide no comprimento de 3/4, você vai estar exatamente na metade da corda, tá? Ou seja, você dividir a corda inicial no intervalo de para obter um intervalo de quinta e depois você dividir essa nova segmento de corda para obter um intervalo de quarta, você vai ter a metade da corda, tá? Ou seja, você vai estar fazendo uma oitava, beleza? E pensando em termos de frequência, né, que é o recíproco do comprimento da corda, bom, se você tem uma frequência inicial F, você multiplica ela por 3 meios. E agora essa frequência final, você multiplica por 4/3, você vai chegar exatamente em 2F, né, que é a oitava, beleza? Então, aqui a gente aprende duas coisas, né? Pitágoras descobriu que somar intervalos é multiplicar as suas razões de frequências, tá? Pitágoras não sabia disso, mas ele estava descobrindo a primeira relação logarítmica da história, tá? E o que Pitágoras descobriu com isso daí também, né? Ele descobriu que você não precisa de considerar você só precisa empilhar os intervalos de quinta para chegar em notas novas, tá? Porque o intervalo de quarta, ele, quando colocado junto com uma quinta, você chega em alguma coisa que você já conhecia. Então, colocado de uma outra forma, né? O experimento de Pitágoras, onde dá para chegar empilhando essas consonâncias perfeitas, tá? Bom, se você tentar empilhar oitavas, você vai chegar sempre em outras oitavas, né? Comecei numa nota, vou sempre estar chegando numa réplica dela, tocada sensivelmente mais aguda, tá? E aí, potências de 4/3 levam a inversões dos intervalos gerados por 3 meios, tá? Ou seja, se eu pegar uma determinada frequência F aqui e eu tocar uma outra frequência que é 4/3 dessa frequência, né? Vou chegar nessa nota aqui. E agora, se eu pegar uma frequência F e tocar a nota que é 3 meios dessa frequência, eu vou chegar nessa nota aqui, tá? E aí a gente descobre, né, que são a mesma nota, mas com uma oitava de diferença, tá? Ou seja, daqui para cá é 4/3 de F, e daqui para cá é 3 meios de F, só que considerados para trás, né? Ou seja, 2/3 de F. E isso me dá
a mesma nota, porém separada por uma oitava, tá bom? Ou seja, para a gente chegar em novas notas, né, basta que a gente empilhe somente esses intervalos gerados, né, por multiplicar a frequência por 3 meios. 4 terços não vai chegar a muita novidade. Tá? E aí, né, o que Pitágoras fez? Ele começou a brincar com essas potências, né, de 3 meios. Então, ou seja, começando aqui com uma frequência fundamental, digamos, chamada um, né? Tomar esse valor de referência aqui. Se eu fizer 3 meios elevado a menos um, né? Vou ter 2 terços. E se eu fizer 3 meios elevado a um, 2, 3, 4, 5, eu vou obter esses valores aqui, tá? Ou seja, cheguei aqui nesses 7 valores possíveis aqui de notas diferentes, tá? Não são só 7, pode fazer mais, mas vamos parar em 7 aqui por enquanto, que isso tem uma interpretação musical, né, interessante aqui pra gente também. E tem uma outra justificativa também do porquê a gente poderia parar em 7, beleza? Tá. Então, né, quando Pitágoras começou a empilhar esses intervalos de quintas, né, ou seja, considerar frequências que sejam múltiplas de potências de 3 meios, ele chegou nesses valores multiplicativos aqui, né? A frequência de referência, 2 terços da frequência de referência, 3 meios, 9 quartos, tarará, até chegar nesse 243 sobre 32. Tá? Bom, se a gente olhar aqui, né, se a gente quiser que todas elas estejam no intervalo da mesma oitava, né, a gente tem que olhar para os números aqui que estejam entre um e 2. Tá? E os números que a gente tem aqui que estão entre um e 2 são só o primeiro e o segundo. Todos os outros já têm uma razão de frequências maior do que 2, né, ou menor do que um. E aí já sai de uma oitava. Tá? Se você quiser que todos eles caiam dentro da mesma oitava, né, você tem que multiplicar ou dividir por potência de 2 até que você tenha todo mundo, né, entre um e 2. Então, fazendo esse procedimento, a gente chega aqui nessa sequência numérica, tá? Que quando ordenada de ordem crescente, a gente chega nessa sequência aqui de razões de fração, tá? E aí, se você, por exemplo, começar da nota Dó, né, a nota que hoje a gente chama de Dó, se você tocar as notas cujas frequências sejam múltiplas da frequência de Dó com esses fatores aqui, né, você vai ter exatamente o que a gente chama da escala de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó aqui de novo no final. Tá? Ou seja, com uma matemática muito simples, né, para nós, mas talvez para os pitagóricos não tenha sido uma matemática tão simples, né, assim, afinal de contas, os camaradas estavam há 2.500 anos atrás. Então, com uma matemática relativamente bastante simples, a gente essencialmente deduziu, né, matematicamente, e a partir de um resultado de um experimento acústico, né, da onde que nasce os sons que a gente está acostumado a escutar no dia de hoje. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama hoje em dia de escala diatônica. Tá? A frequência, esses valores aqui vão te dar o quê? A frequência relativa de cada nota em relação à nota mais grave, né, que é a nota fundamental. Então, você pode começar de qualquer nota. Se você multiplicar a frequência dessa nota inicial por essa sequência de valores aqui, você vai obter uma sonoridade parecida com essa que a gente mostrou aqui, tá? Bom, e aí, se a gente quiser entender qual que é o intervalo entre notas consecutivas, tá? Aqui, essa sequência numérica, ela está mostrando para gente a razão de frequências em relação à nota fundamental. Tá? A gente pode estar interessado em querer saber
qual que é a razão de frequência entre notas consecutivas, tá? Então basta eu fazer a divisão, né, de uma razão pela razão anterior. E aí a gente vai chegar aqui nessa sequência de números aqui. Tá? Ou seja, a minha escala diatônica ela é formada por duas espécies de intervalos entre notas consecutivas. Um intervalo grande, né, 9 oitavos, aproximadamente 1,125, que é o que a gente vai chamar de um tom, e um intervalo pequeno, 256 dividido por 243, aproximadamente 1,053, que é o que a gente chama de um semitom, tá? Então, para quem já decorou os intervalos, né, entre as notas numa escala diatônica, né, isso aqui é o famoso tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Isso sai, né, diretamente. Isso não é uma convenção musical arbitrária, tá? Isso é um fruto de um experimento, né, realizado por Pitágoras e por seus seguidores, né, e que ficou fortemente enraizado na nossa cultura musical ocidental até os dias de hoje. Bom, e aí, quando o Pitágoras descobriu isso daí, né? Como eu falei, o maluco ficou fritado, né? Ele pensou, caramba, descobri aqui, tô descobrindo as verdades mais profundas sobre o universo, né? Então, num primeiro momento, a escala pitagórica parece uma grande invenção, né? Ela se destaca pela sua simplicidade, né? Nascendo somente a partir de potências de uma única fração, 3/6, né? Essa foi a gênese de tudo. A gente começou com uma frequência fundamental, consideramos, né, múltiplos de potências de 3/6 dessa frequência fundamental, ajeitamos para ficar todo mundo na mesma oitava e ordenamos. Então, pô, maravilhoso isso daí, né? Uma conta simples te leva a um dos pilares da nossa música ocidental. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, essa simplicidade ela é meio decepcionante por um certo número de razões, tá? E aqui eu devo dizer para vocês que eu estou mentindo descaradamente para vocês. Eu não estou tocando para vocês exatamente essas frequências aqui que o Pitágoras disse para gente. Eu estou tocando para vocês uma pequena adaptação, né, dessas frequências para o sistema que a gente usa hoje em dia, né, que é o sistema temperado. Mas eu estou tomando essa liberdade, primeiro porque esse sintetizador tem um som bom, e segundo porque a diferença, por o que eu estou mostrando aqui, é pouco perceptível, tá? Então, eu enganei vocês, mas não se sintam tão enganados assim. Não é tão grave, tá? E eu vou mostrar a comparação daqui a pouco para vocês. Então, a escala pitagórica ela tem alguns problemas, tá? O primeiro problema da escala pitagórica, né, é que ela ignora justamente o intervalo fundamental, que é a oitava, né, que é quando você tem a mesma nota tocada às alturas diferentes, né? Ou seja, a escala pitagórica ela é construída empilhando somente intervalos de quintas, né? Ou seja, considerando potências de 3/6. Só que você pode sair empilhando loucamente potências de 3/6 e você nunca vai chegar numa oitava perfeita, tá? Ou seja, essa equação aqui, 3/6 elevado a m igual a 2 elevado a n, não tem solução para m e n inteiros positivos, tá? Você demonstra isso reescrevendo essa equação como 3 elevado a m igual a 2 elevado a k. O lado esquerdo é uma potência de 3 e, portanto, vai ser ímpar, e o lado direito é uma potência de 2 e, portanto, vai ser par, tá? Ou seja, você pode pegar uma frequência fundamental e multiplicar ela por 3/6 quantas vezes você quiser, que isso nunca vai dar um múltiplo de uma potência de 2 da frequência inicial, tá? Ou seja, você vai empilhando esses intervalos de quintas e você nunca vai chegar na mesma nota ou em algo equivalente à nota que você começou, tá? Para quem já estudou um pouco de música,
Isso é algo que está em desacordo com o que a gente chama do ciclo das quintas, tá? Não vou entrar nesses detalhes, não hoje. Talvez eu entre nesses detalhes depois, mas hoje eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Outro problema também é que essa escala ela está em desacordo com a acústica de sons gerados por instrumentos musicais, tá? Ou seja, essa escala ela está mais ou menos em desacordo com os harmônicos, né? Que é aquilo que eu falei que quando você toca uma nota no instrumento musical, você está ouvindo todos os múltiplos inteiros daquela frequência fundamental também, tá? É, Mas o principal problema aqui é que ela é fortemente dependente da frequência de referência, tá? Ela depende fortemente da onde que você começou, tá? Então, ou seja, se eu comecei a partir dessa nota aqui, né, se eu comecei a partir desse dó aqui, você não vai ter a mesma sequência de sons que se você começar a partir de alguma outra nota, por exemplo, um sol. Você vai ter uma sequência diferente de notas, e isso não é interessante, em particular quando você está tocando em conjunto, né? Imagina se numa orquestra todo mundo tem que parar a todo instante, em toda música, para afinar os instrumentos e mudar a afinação de tudo, porque, enfim, porque o seu sistema de afinação não é bom, né? Então, a solução encontrada para isso resolve o primeiro e o terceiro problema, tá? Mas não resolve o segundo problema. Mas tudo bem, isso não é tão grave assim. E como o Elimaor fala no livro, né? Isso foi uma criação puramente matemática, divorciada da realidade física, tá? Ou seja, é uma tentativa de você tentar prescrever na natureza uma verdade matemática. E reparem como que isso se opõe a quando a gente tenta escrever um modelo matemático para algum fenômeno da natureza, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Então, e isso foi algo que, né, como eu falei, a filosofia pitagórica tem alguns problemas, né? E essa ideia geral, ela se refletiu durante muito tempo na nossa ciência, né? Então, a escala pitagórica é um exemplo típico da filosofia pitagórica em geral. Essa obsessão com essa numerologia musical levou Pitágoras e seus seguidores a acreditar que tudo no universo, desde as leis da música até o movimento dos corpos celestes, era governado por frações de números inteiros que tenham denominador e denominador pequenos, né? Isso é uma falácia, né? Novamente, é uma tentativa de você prescrever uma vontade matemática na natureza, né? A natureza não se comporta desse jeito, né? Então, isso era uma atitude típica dos pitagóricos a todas as coisas em geral. O universo deles era perfeito, sempre governado por noções de beleza, simetria e harmonia, mas era removido de considerações mundanas, diárias. Tá? Números governam o universo tornou-se o lema fundamental não só dos pitagóricos, mas de toda uma geração de cientistas e filósofos que tentavam explicar os mistérios do universo baseado nessas mesmas frações, né, elementares ou em termos de formas geométricas simples, elegantes, ou seja, os planetas tinham que se mover ao redor da Terra, né, na época do geocentrismo, em órbitas perfeitamente circulares. Era inconcebível que outras formas pudessem acontecer, porque o círculo é a fórmula perfeita, aquilo lá deveria governar o universo, né? Então, eu discordo um pouco dessa frase aqui, né? Mas vamos lê-la. Então, subjugando as leis da natureza às suas ideias de beleza, harmonia e simetria, os pitagóricos impediram o progresso da ciência pelos próximos 2 milênios, né? Eu não acho que isso seja necessariamente verdade. Eu acho que se tem uma entidade que a gente deveria culpar, entre aspas, por impedir o desenvolvimento do progresso da ciência, né? Entre
mais ou menos ali o início da Era Comum e o Renascimento, né, uns 1500 anos, é justamente a Igreja Católica, pela perseguição com cientistas e tudo mais, né? A gente está cansado de ver aí histórias de pessoas sendo queimadas na fogueira, né? Então, certamente a filosofia dos pitagóricos teve uma influência nisso também, mas teve uma pesada influência, né, política e religiosa aí pela Igreja Católica e que é inegável também. Tá? Bom, então vamos tentar resolver os problemas, né, da escala pitagórica, né? A gente já viu que se você ficar empilhando quintas, você nunca vai voltar à nota inicial alguma oitava acima. Ou seja, essa equação aqui, ela não tem solução para m e n inteiros positivos. Tá? Então tá, vamos tentar aproximar então, né? Vamos tentar considerar uma solução aproximada. Vamos tentar encontrar um par m e n que nos dê uma solução mais ou menos ok, tá? Então, bom, se a gente considerar m igual a 12 e n igual a 7, né, isso é o menor n que chega perto de uma potência de 2, né, a gente vai ver que a razão entre esses dois números, né, ou seja, 3 meios elevado a 12 dividido por 2 elevado a 7 é aproximadamente 1,01364. Tá? Ou seja, pô, eu praticamente cheguei, né, na frequência que eu gostaria. Eu praticamente chego, né? Ou seja, se eu partir de uma nota e empilhar 12 quintas, né? Eu não vou chegar exatamente numa nota que é uma oitava da nota inicial. Mas eu vou chegar numa nota que está perto, né? Ela não é exatamente uma oitava, mas ela é um número que está bem perto, né? Ou seja, empilhar 12 quintas dá 12 notas distintas, sendo a última quase 7 oitavas acima da nota inicial. Tá? Ou seja, o que que isso nos dá aqui, né? Vamos tentar pensar como é que a gente pode usar essa ideia para resolver o problema da escala pitagórica, né? Qual foi o nosso procedimento aqui antes? A gente pegou então, começamos de uma frequência fundamental, né? Empilhamos intervalos de quintas para frente e um para trás, normalizamos para ficar todo mundo dentro da mesma oitava e chegamos na nossa escala diatônica. Aí agora, a gente poderia fazer o mesmo procedimento aqui, só que em vez de empilhar 7 oitavas, empilhar 12 oitavas. 7 quintas, né? Empilha 12 quintas. Então eu posso ir empilhando lá 12 notas, vou ter 12 frequências, puxo todo mundo para cair dentro da mesma oitava e vamos ver o que que dá, tá? Só que, né, como a gente já viu, isso aqui tem esse problema que a gente nunca vai voltar, né, na oitava, né? Esse intervalo de oitava ele vai ficar contaminado porque a gente nunca chega de volta nele, tá? Então, uma tentativa que a gente vai fazer para resolver isso é a seguinte: tá bom, eu tenho aqui minha frequência fundamental e a oitava dela. Eu quero dar um jeito de conseguir então preencher o espaço entre F e dois Fs com 11 notas, né? Que, claro, quando eu considerar F, eu vou ter 12 notas no total. Tá? Essas notas elas têm que ser logaritmicamente espaçadas, tá? E com a mesma razão, tá? Para eu ter uma progressão geométrica. Tá? Por que que eu quero fazer isso daí? Bom, as notas têm que ser logaritmicamente espaçadas, né? Porque a gente já viu aqui, quando a gente explicou esse experimento, né, que empilhar intervalos é multiplicar as suas frequências, tá? Então, ou seja, aqui a gente está considerando uma progressão geométrica que tenha razão igual a 3 meios, tá? Então eu quero fazer a mesma coisa aqui, tá? Por isso que minhas notas, minhas frequências, elas têm que ser logaritmicamente espaçadas e eu quero que ela tenha a mesma razão, tá? Para que eu tenha uma sensação de igual distribuição de todas as notas aqui entre F e 2F, tá? E aí a razão que vai fazer isso daí para gente, né, é
2 elevado a 1/12, né? A raiz duodécima de 2, tá? Por quê? Porque agora, para mim, uma oitava vai ser a minha frequência de referência multiplicada por potências dessa razão, onde eu considero as potências indo de 0 até 12, tá? E aí eu vou ter essa sequência de sons aqui que eu vou tocar para vocês, né? Então essas são as notas que compõem a nossa oitava, né? E a maneira como eu toquei elas é pegando a frequência fundamental e toquei frequências que são a frequência fundamental multiplicado por potências da minha razão, 2 elevado à raiz duodécima de 12, tá? Isso daqui é o que a gente usa hoje em dia no nosso sistema musical, tá? Isso aqui é o que a gente chama da escala temperada, tá? E é claro que seria natural os pitagóricos não pensarem nisso daí, porque o número 2 elevado a 1/12 é um número irracional, né? E aí, bom, a galera que só queria descrever um mundo usando frações com numerador e denominador sendo números pequenos, não vai pensar num número irracional, né? Bastante natural isso daí. E eu não sei precisar agora quando, né, que se deu a descoberta dos números irracionais, né, quando que foi a primeira demonstração de que raiz de 2 é irracional, mas acredito eu que tenha sido alguns séculos depois dos pitagóricos. Então, chuto eu que para os pitagóricos nem era plausível acreditar, né, na existência de um número irracional. E aí, essa escala temperada, ela resolve dois dos nossos três problemas, né? Você agora vai empilhando intervalos e você volta para a nota inicial perfeitamente, tá? E você não depende mais da frequência de referência, né? É muito mais agnóstico isso daí, tá? Ainda está um pouco em desacordo com a acústica da geração de som para os instrumentos musicais, mas daqui a pouco eu vou voltar a falar disso daí. Tá? Então, a consertar, né, o problema da escala pitagórica, né, nos leva ao sistema musical que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, esse sintetizador aqui que eu estou usando para mostrar as coisas para vocês, esse virtualpiano.net, né, você pode entrar e tocar teclado aqui pelo próprio teclado do seu computador mesmo, tá? Mas se você por acaso tiver um tecladinho MIDI como esse daqui que eu tenho, né, você liga ele na porta USB, o Windows reconhece automaticamente e entrar no site, o site também reconhece automaticamente. Não tive que fazer nenhuma maracutaia para isso funcionar, tá? Então, a sequência de notas, né, que a gente está tocando, né, ela começa aqui e vai até aqui. E eu vou tocar todas as teclas do piano aqui no meio do caminho. Tá? Cheguei aqui numa oitava. Tá? E isso daqui é um piano que está, né, é um piano digital que está afinado na afinação temperada, né, a afinação que a gente utiliza hoje em dia. Existem outros pianos digitais também. Eu encontrei esse outro piano digital aqui, que ele tem, né, a afinação pitagórica também, mas eu não achei o som dele tão satisfatório assim. Tem um som um pouco mais artificial, né? Então, se eu tocar uma oitava aqui usando, né, a afinação de igual temperamento, né, ou seja, a escala temperada que a gente mostrou ali, a gente tem esse som. Se eu botar a afinação pitagórica, dá uma leve diferença, mas assim, é muito difícil de perceber. É mais fácil perceber a diferença quando a gente considera um outro intervalo importante na música também, a terça, tá? O intervalo de dó para mi. Então, se eu tocar esse intervalo aqui na afinação de igual temperamento,
tem isso, e se eu tocar na afinação pitagórica, eu vou ter isso daqui. Assim, a diferença é mínima, tá? A diferença ela é muito difícil de perceber, ainda mais com eu transmitindo o som para vocês através do Zoom, que tem uma perda de qualidade, mas essa pequena desafinação, quando instrumentos tocam em conjuntos, é desastrosa, tá? E não queremos que isso aconteça, tá? Então eu recomendo, podem entrar nesse site, eu vou deixar o link para vocês, podem fazer experimentos aqui em casa com fone de ouvido, ver se vocês percebem alguma diferença aqui da escala de igual temperamento para a escala pitagórica, tá? Essa diferença ela existe, mas ela é difícil de perceber, ainda mais para ouvidos não treinados musicalmente, tá? Bom, estamos dando aqui quase 11 horas. Vamos fazer um intervalo então, voltar aqui 11h10, a gente finalizar a aula de hoje. Perguntas, alguma coisa? E aí? Professor, Oi, fala Pedro. como é que eu faço pra conseguir todos os semitons usando a escala pitagórica? Os 12, né? É. Bom, você faz a mesma coisa que a gente fez aqui, só que em vez de você considerar, né, só 7 valores, você continua empilhando até chegar em 12. Ah, tudo bem. Tá? E aí você vai ter essas frequências aqui. Se não me engano, essa conta é feita aqui nesse livro do Garrett Lloyd. Talvez aqui nesse capítulo 3 ele faça isso. Então, dê uma olhada aqui que talvez ele faça essa conta, tá? Beleza, obrigado. Nada. E aí, gente, algo mais? Professor, Oi. uma dúvida que eu fiquei é a seguinte: se você fizesse. Você mencionou antes que tem aquele padrão na escala pitagórica que é o de tom-tom. Não, como é que é? É tom-tom, semitom, tom-tom-tom, Tom, tom. semitom. Isso. Então, se você fosse fazer uma análise que nem a da escala temperada, ela não é espaçada igualmente, né? Essas Não, não. notas. Quando eu Se você considerei só essas fizesse. 7 notas, é. Assim, se você só fizesse uma divisão igual temperada da oitava em sete notas, não seriam essas notas, né? Não seriam essas notas, é. Não seriam Uhum. essas notas. Se você quiser saber mais sobre isso daí, eu tenho um vídeo para você que é. Caramba, eu não botei o vídeo aqui. É um vídeo, eu vou botar, vou pegar ele no intervalo aqui. É um vídeo que discute, né, aonde que você consegue chegar fazendo esses empilhamentos de quintas. E aí você tem Aham. diversas escalas que são chamadas de escalas EDO, né? Ah, Division of the octave. Equal Division of the Octave, esqueci a palavra division, né? E tem a escala 7 EDO, que é justamente com divisão de sete Uhum. notas igualmente espaçadas na oitava. Isso deve ser bem doido. É muito doido, é muito Porque a gente tá esquisito. acostumado, né, com Sim, essas notas. sim, a gente está muito acostumado. A gente tem, cara, 2.500 anos ouvindo isso, Uhum. né? Mas nesse caso, então, por exemplo, o 12 é meio arbitrário, né? Poderia ser outra quantidade, mas ele é o que tem as notas mais próximas daquelas sete pitagóricas, né? Sim, ele te dá valores próximos às notas pitagóricas, Aham. sim, sim. Não é arbitrário, né? Tem uma justificativa por trás. Aqui nesse livro do Musemetrics, Pedro, você tinha perguntado aqui, né? Encontrei aqui. Ele te dá todas as razões de frequências, né? Ah, tá. Considerando 6 para frente e 6 para trás. Tá? Então você Uhum. tem aqui todos os semitons. Basta você normalizar para todo mundo ficar na mesma oitava e você tem a escala cromática, né? As 12 notas na afinação pitagórica. Tá? É, tem uma justificativa para esses valores aqui. O 12 não é tão arbitrário assim. É quando você está querendo encontrar boas soluções aproximadas, né, para a equação 3 meios elevado a m igual a 2 elevado a n. E aí o livro aqui traz uma tabela onde ele discute essas soluções aproximadas e quais que são boas escolhas parcimoniosas. Eu não vou achar assim agora, claro que não, né? Porque quando a gente precisa achar na pressa, a gente nunca acha. Mas você, por exemplo, se você fizer 31, né, também te dá
coisas interessantes. Se você fizer 53, também te dá coisas interessantes, porque, tá Uhum. aqui, né? Então, por exemplo, 31, 53, também você chega em valores próximos. Poderia colocar 41 notas na escala, 94 notas na escala. Porque Meu tudo isso Deus. vai te dar boas soluções dessa equação aqui, né? Vai te dar valores perto de Entendi. 1. Quando a gente voltar Tem do uns que vão ficar intervalo, muito. Tem uns que são aproximações muito ruins, né? sim, tem são aproximações muito ruins. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou mostrar alguns vídeos de coisas tocadas com essas afinações mais esotéricas aqui. É muito interessante. Ah, maneiro. Valeu, obrigado. Nada. Bom, algo mais? Bom, vamos voltar então 11h15, né? Daqui 13 minutinhos de intervalo, tá bom? Então 11h15 estaremos de volta, beleza? Então, continuando aqui, né? Tá aqui o vídeo que eu falei, acho que foi o Tuco que perguntou, né? Então, aqui, Making Sense of Microtones by Stacking Fifths. Então, em algum momento aqui ele fala de escalas extremamente esotéricas que eu acho que você vai se divertir. Ou não, né? Ou talvez você passe raiva e descubra que não é disso que você gosta. É maneiro, vou dar uma olhada. Dá uma olhada, vou deixar esse link lá. Então, bom, né? Então que a gente chegou aonde a gente. Aqui. Que a gente chegou, né? Onde a gente está hoje em dia. Né? O nosso padrão, né? Ocidental, é importante ressaltar isso, nosso padrão ocidental, ele é esse daí. Tá? Bom, então se a gente colocar aqui, né, num piano, a gente pode, por exemplo, pegar uma frequência de referência, digamos o Lá4, esse Lá aqui. Esse Lá aqui que eu estou tocando é exatamente essa tecla aqui do piano que eu já estou apontando aqui para vocês, tá? É, é definido que esse Lá aqui do piano ele vai ter uma frequência de 440 Hz, tá? Essa é uma convenção que, se não me engano, foi feita mais ou menos na década de 30 e é o que é chamado de tom de concerto, né? É a afinação padrão utilizada por orquestras, enfim. Muito provavelmente, com uma gravação musical que você escuta, ela está afinada, tomando como referência esse Lá aqui, e esse Lá é definido como tendo 440 Hz. Tá? Então, uma vez que você fixou, né, a frequência de uma determinada nota, basta, né, você fazer múltiplos dela por 2 elevado a d sobre 12, né, onde d é o número de passos até chegar na nota que você quer, e você descobre a frequência de qualquer nota que tenha aqui no teclado. Tá? Então aqui você tem um piano de 88 teclas, né? É o piano de tamanho padrão. A nota mais grave dele é um Lá também, que tem 27 Hz, está quase no nosso limiar de audibilidade para baixo, né? Lembrando que a gente começa a ouvir em torno de 20 Hz. E a última nota do piano é um Dó, que tem a frequência de 4.186 Hz. Tá? Então, bom, piano que tem aqui dentro dele 7 oitavas, né? Essencialmente. Então 7 oitavas para a gente já dá só de 20 Hz até 4.000 Hz, né? Por que isso daí? Porque a nossa percepção de frequência ela é exponencial, né? Você sempre tem que dobrar para chegar na mesma percepção de frequências. Então, a primeira oitava vai de 27 até 51. A segunda oitava já vai de 51 até 116. A terceira oitava vai de 116 até 230 e assim sucessivamente, né? Então a sua próxima oitava aqui vai de 4.000 a 8.000 e depois vai de 8.000 a 16.000, né? Ou seja, daqui dessa última tecla do piano até o final do nosso limiar de audibilidade, que é 20.000 Hz, você tem poucas notas essencialmente, né? Você tem só mais 2 oitavas, tá? Então é por isso que na aula passada eu falei que não faz tanta diferença assim, né, o fato da gente perder um pouco da nossa audição nas frequências altas,
tá? Acima de 15.000 Hz. Tem muito pouco conteúdo ali para a gente se preocupar com isso daí. O problema é quando a gente começa, né? Isso não deveria acontecer, isso é indicativo de algum problema mesmo, né? Quando a gente começa a perder a audição nessas frequências mais baixas, né? Abaixo de 8.000 Hz, que é onde você tem essencialmente todos os fenômenos musicais e sonoros do nosso dia a dia acontecendo, tá? Há quem diga que essa equivalência de oitavas, né, ou seja, essas notas serem consideradas a mesma nota, há quem diga que isso é algo puramente cultural e que não é algo natural da nossa cognição, né? Eu acredito que seja algo da nossa cognição, né? De certa forma, mas enfim, não sei entrar mais nessa seara para justificar se é ou não é uma coisa cultural ou totalmente da nossa cognição. Tem até um artigo, se não me engano, de um. Não lembro de onde que é, mas teve uma galera que fez uns experimentos aí com uma tribo de nativos aqui da América Latina, e aí para essas pessoas não tinha essa equivalência de oitavas, enfim. Mas talvez seja um caso muito, muito particular, não sei, preciso investigar mais sobre isso daí. Mas para todos os efeitos, né, é que a gente, né, a nossa sociedade no dia de hoje percebe, né, isso daqui como sendo essencialmente a mesma coisa, tá? Bom, uma pequena digressão sobre o nome das notas musicais, né? Aqui embaixo a gente tem a notação de notas musicais usando o alfabeto, né? E não o nome Dó, Ré, Mi que a gente está acostumado, né? Alguns países adotam essa nomenclatura por padrão, né? E ela começa na letra A e vai até a letra G, só que o A não representa o Dó, o A representa o Lá. Tá? Há quem diga que quando esse sistema surgiu, também na Grécia Antiga, é porque o Lá era a nota mais grave do instrumento mais grave da época, que era a lira. Não sei até que ponto essa história também é verdade, né? Mas o que importa, né, é que é assim que funciona, infelizmente, né? O A não é o Dó, o A é o Lá. E aí a gente tem que fazer aqui uma manobra mental para se acostumar. Para quem não está acostumado com a leitura de notação musical, pode parecer um pouco trágico, né? Isso daí, mas não é tanto não. Depois de um tempo a gente se acostuma. Então, como eu falei, tem escalas com mais notas, né, que se chamam microtonalidade. Essa moça, a Amelia Huff, ela tem vários vídeos no YouTube super interessantes com 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 outras escalas, né? Então aqui nesse vídeo da esquerda ela está tocando um instrumento chamado Lumatone, um teclado especialmente feito para você poder adaptar ele a afinações dos mais diversos tipos, né? E aqui ela está tocando com 31 notas, né? Ou seja, 31 equal divisions of octave. Tá? Então, em vez de considerar 12, ela considera 31. E de alguma forma ela faz isso soar maravilhoso. Eu acho que fica lindo, né, o que ela faz. Deixa eu mostrar um trecho desse vídeo aqui da esquerda, tá? E vou mostrar o vídeo da direita na totalidade, que ele é bem pequenininho, 1 minuto só. Então esse aqui da esquerda é um improviso que ela tá. É improviso, cara. A pessoa consegue improvisar com 31 notas por oitava. É uma capacidade assim absurda. Eu não consigo improvisar nem com 12 notas. Eu sou péssimo em fazer improviso. Então vamos escutar aqui o que ela está fazendo.
Bom, é bem interessante. Eu acho que soa muito bem, mas isso é uma habilidade muito dela, né? Não é uma propriedade da escala. E esse daqui da direita é um experimento, né? Ela de vez em quando posta esses experimentos que ela, que ela faz, não é ela tocando, né? Uma composição, não é improviso também, uma coisa na partitura. E aqui é muito interessante também. Deixa eu dar o play aqui. E aí, gostaram, não gostaram, odiaram? O que que vocês acharam? Honestamente, né, isso parece o carioca falando com todo respeito, e aí vai vir uma frase que desrespeita completamente qualquer percepção sobre a realidade, né? Mas é esotérico, né? É bem diferente mesmo. São sons que a gente não está acostumado a ouvir, né? Foge completamente do que a gente está. Nada do que a gente ouve tem esses sons, né? Então tem que. É bem diferente mesmo. Eu acho legal, eu acho que ela é uma das poucas pessoas que consegue fazer essas afinações com essas escalas com mais notas, né, soarem musicalmente interessante e não parecer dissonâncias gratuitas colocadas na, na música, né? Mas é raro, uma habilidade que ela tem que é muito singular. Não é todo mundo que faz essas coisas que eu gosto dessas experimentações, não. Tá? Uma coisa mais natural, né, é que a música não ocidental, ela naturalmente, ela usa, né, de escalas microtonais, tá? É claro que não com essa volúpia toda, né, que a Amélia Huff faz ali, mas, por exemplo, se você considerar esse instrumento árabe, o oud, né, que foi o precursor do alaúde e que é um precursor do violão, por consequência, né, esse instrumento ele não tem traste. Se você vê aqui, é completamente liso o braço tipo violino, né? Violoncelo e viola. Então, o oud, ele naturalmente faz esse tipo de notas microtonais. Deixa eu botar um trechinho de cada vídeo desses aqui para a gente ver um exemplo mais amigável, né, e menos agressivo dessas coisas. Bom, no meio do caminho aí já pipocaram algumas notas um pouco diferentes, né? Mas não soa, claro, né, de forma alguma tão esquisito quanto essas afinações artificiais, né? E eu gosto muito do canal desse camarada aqui também. Ele tem vários vídeos mostrando instrumentos, né, apresentando instrumentos que não são comuns pra gente. E ele tem um vídeo aqui onde ele apresenta sobre o oud árabe, né? E tem um trechinho que eu quero mostrar para vocês que eu preparei aqui. Now here's where things get complicated, especially for me as a complete newbie to the oud and Arabic music in general. So depending on which maqam you're using, you might have to use
microtones, microtones that exist in between the Western semitone. The Western scale is basically an octave, it's like C to C, divided up into 12 half steps or semitones. Each semitone is like one key on the piano or one fret on the guitar. But in Arabic music, certain maqams use notes in between those Western semitones. So for example, if we take A, and then we use B flat, that's about a Western semitone. A B half flat would be sharp, so something around there. And apparently depending on which region you're from, that'll determine just how sharp or flat that semitone is. And I find that to be just so cool. It's so challenging to my ear because it just sounds out of tune, because I'm only used to playing in the Western parameters. But if we hear it in context, we can start to understand why that can add some interesting flavor to the music. So here's the normal B flat. And now the B half flat. Bom, então esse último exemplo aí que ele mostrou, né, foi comparando justamente um trecho tocado, né, usando a nota si bemol sem utilizar, né, a microtonalidade do instrumento e a outra utilizando. E a segunda soa muito mais interessante de certa forma, né? Então, culturas que desenvolveram músicas, né, com outras notas além das outras 12 notas que a gente está acostumado, isso pode soar, sim, bastante natural. Tá? Então, para passar o trauma dos outros vídeos que eu mostrei para vocês, recomendo vocês ouvirem esse concerto aqui desse camarada, é um grande oudista, é muito legal, ele vai utilizar de microtons de uma forma bastante sutil, como é realmente o padrão, né, na música árabe, isso fica lindo. E quem quiser entender mais sobre o instrumento aqui, o oud, eu recomendo esse vídeo aqui também. Tá? Ele falou uma palavrinha aqui chamada maqam. Maqam é uma escala, né? Só que só que a música árabe ela tem muito mais escalas do que a música ocidental, né? Ele fala um pouco antes no vídeo que a música árabe ela é feita em cima de mais de 120 maqams, enquanto que a nossa música ocidental é feita em uma quantidade muito menor de escalas. Maqam é a palavra árabe para escala, é a mesma coisa, essencialmente. Então, de certa forma, né, você poder considerar essas pequenas coisas que acontecem entre um semitom e outro te dá uma liberdade muito grande, né? E que algumas culturas exploraram isso muito bem. A música hindu também faz bastante isso. Tem um canal no YouTube de uma moça que fala sobre canto, né, em música hindu, e é muito legal também. Mas, enfim, com as 12 notas que a gente tem disponível já é mais do que suficiente, dá para fazer miséria com isso daí. Uma grande porcentagem das notas da música que a gente tem, mais de 95% das músicas que a gente tem e praticamente 100% das músicas que a gente escuta no nosso dia a dia são com as 12 notas da escala. Tá? E aí, com isso, né, uma vez que a gente já fez aqui, né, agora que a gente já está totalmente confortável em entender, né, a relação entre frequência e som, né, e a gente já viu essa abjeção aqui das notas no piano, a gente pode partir um pouco para falar da representação simbólica aqui na partitura. Tá? Seria muito chato se eu chegasse para você e te desse uma sequência numérica para você tocar e falava, tem que tocar esse Dó4 sustenido na frequência de 277,18 Hz. Não, isso é impraticável, né? Ninguém decora esse tipo de coisa. Por outro lado, nem todo mundo toca piano. Então, se você mostrar aqui as teclas de um piano, pode ser que para algum cara que toca violino isso vai ser bastante incompreensível, né? Então a gente precisa de uma forma de denotar música de forma que seja mais universal um pouco do que só as frequências ou você me dá as teclas em um piano. Né? E esse é o papel da partitura. Tá? Então, aqui estou mostrando para vocês, né, uma representação de uma pequena parcela aqui no teclado de um piano
na partitura, como que fica, tá? Ou seja, quanto mais para cima a nota tá aqui na partitura, mais aguda ela é, tá? Então a partitura ela é formada por essa pauta, né, de 5 linhas, e você tem um símbolo aqui antes que é chamada a clave, tá? E essa clave ela vai indicar se você está tocando alguma coisa na região mais aguda do piano ou se você está tocando alguma coisa na região mais grave do piano, tá? Então aqui a clave de Sol ela indica que você está tocando coisas na região mais aguda do piano. Por que clave de Sol? Porque esse simbolinho aqui. Opa! Não, ele não me deixa usar o zoom e escrever ao mesmo tempo, é? Não, não deixa, caramba. Então esse símbolo aqui, né, ele está indicando para a gente que essa linha da partitura representa uma nota Sol, tá? Ou seja, essa linha aqui, a nota que é posicionada sobre essa linha, representa uma nota Sol. Tá? E essa nota Sol está próximo ao Lá central do piano. Esse daqui. Então essa é chamada clave de Sol. Essa daqui é a clave de Fá, tá? Porque ela diz pra gente que essa linha aqui de cima vai representar um Fá. Tá? Qual Fá? Esse Fá aqui. Tá? Que tá, é esse Fá. Será que eu vou acertar qual Fá que é? Esse daqui. Tá? Então, por isso que isso daqui, essa primeira aqui de cima se chama clave de Sol e aqui de baixo se chama clave de Fá. Tá? Tem alguns instrumentos musicais que ele operam exatamente, né, numa região bastante desagradável, tá? Porque como a partitura só tem 5 linhas, eventualmente, para eu representar notas mais agudas, eu preciso escrever pequenas linhas acima, né, que são chamadas linhas suplementares. Ou, né, se você chegar em notas muito graves, você precisa recorrer às linhas suplementares para baixo para fazer essa notação, tá? E aí tem alguns instrumentos musicais que eles operam exatamente numa região aonde para clave de Sol fica todo mundo muito abaixo, né, com muitas linhas suplementares, ou para clave de Fá fica muito para cima, com muitas linhas suplementares também. É o caso da viola, por exemplo. Tá? Então, por isso que alguns instrumentos eles são escritos numa outra clave que é a clave de Dó, tá? Que é uma clave, né? São 5 linhas também, o mesmo esquema, só que ela é usada para capturar mais esses sons que estão aqui nessa região intermediária. Tá? Tudo isso é para facilitar a leitura, né, do instrumentista, mas o lado negativo disso é que você, né, tem que aprender 3 sistemas relativamente diferentes de escrita. Tá? Eu toco violão, o violão é escrito em clave de Sol, mais ou menos, né? Mas para todos os efeitos é. Então, para mim, quando eu tenho que ver alguma coisa em clave de Fá, é um pouco trabalhoso. Eu tenho que parar e pensar e tomar esse Fá como referência, fazer algumas contas para lembrar qual nota está representada em cada altura. É um pouquinho de trabalho, né? Então, essa aqui é a nossa querida partitura, né? O nosso sistema musical é vigente, né? Nossa notação musical vigente no Ocidente, tá? E a origem disso data dos séculos 10, 11, com esse monge beneditino Guido d'Arezzo, né? Ele essencialmente compilou outras formas de notações medieval e propôs, né, a partitura como uma forma unificadora do que estava sendo feito, né, antes dele. Então aqui tem um zoom, né, mostrando algumas notas, né, na clave de Fá e na clave de Sol. Todas elas sempre denotadas, né, com essa notação de letras, né? C é o Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá e assim sucessivamente. E o Guido d'Arezzo, assim, outras notações musicais medievais aqui, né, que foram agregadas pelo trabalho do Guido d'Arezzo. Tá? Então, mostrar aqui um exemplo, né, uma partitura de piano. A partitura de piano ela consiste, né, em 2 claves, uma clave de Sol e uma clave de Fá. Tudo que está aqui em cima
é para ser tocado com a mão direita do pianista e tudo que está aqui embaixo é para ser tocado com a mão esquerda do pianista. Tá? Bom, então se a gente escutar isso daqui, agora a gente vai conseguir acompanhar o que está acontecendo. Né? Então, até o momento eu falei só da altura da nota, né? Ou seja, eu só falei da partitura como sendo um artifício para a gente denotar a altura, né? Quão grave ou quão aguda é a nota, tá? Mas eu não falei de como que a partitura também indica o ritmo da música, tá? Através das diferentes figuras musicais. Confesso, talvez nem sei se vai dar tempo de falar sobre ritmo nesse curso. Talvez eu acabe me focando em melodia e harmonia, né? Fazer esse paralelo com a matemática e o ritmo acabe ficando de fora. E uma partitura de orquestra, né? Ela tem muito mais pautas, né? Uma para cada instrumento ou para cada grupo de instrumentos. E é isso que o maestro vê quando ele tá regendo, né, a orquestra. Então, se você acha, caramba, o pianista tem que ver duas pautas de uma vez só para conseguir tocar um instrumento dele, sim, mas o maestro para reger ele tem que ver 11, 12 de uma vez só. Né? Claro que ele já sabe, né, o que tem na música, enfim, ele não vai reger o negócio de qualquer jeito, mas é uma complexidade bastante grande, né? Algumas partituras para violão elas são escritas com duas pautas para facilitar um pouco a vida do instrumentista e juro para vocês, não é tão complexo quanto parece não. Eu achava que ia ser um demônio de sete cabeças quando eu peguei uma primeira música para tocar assim, mas não é. É mais simples do que parece. Então talvez, né, um regente pense a mesma coisa sobre isso daqui. Então, aqui um trechinho da mesma música, né, do Beethoven, só que na sua versão orquestrada. É bastante mais glorioso, né? É claro, tem muito mais instrumento, a massa sonora é muito maior. Mas para quem gosta de Beethoven, para quem gosta das 9 sinfonias do Beethoven, né, eu recomendo ouvir as transcrições para piano, que eu acho que elas são muito bonitas. E como tem menos instrumentos, né, a massa sonora é menor, eu particularmente consigo perceber mais algumas notas nas transcrições para piano do que nas versões orquestradas. Tá? Então, bom, daqui a pouco eu volto para falar tudo aqui, né? O nome das notas musicais, né, também foi uma proposta por Guido d'Arezzo, lá no século X e no século XI. Né? Essencialmente, ele considerou essa frase inicial de um hino a São João Batista, com os quais os fiéis da Igreja Católica Romana rezam o ofício divino ou breviário, celebrando a festa da Natividade desse santo, em 24 de junho. Né? Então, aqui está a notação musical para canto gregoriano, né, dessa primeira frase, desse hino a São João Batista. E aí o Guido d'Arezzo utilizou as primeiras sílabas de cada verso, né, de cada verso ou estrofe, nunca lembro, de cada frase, tá, de cada linha, pronto, desse hino, para nomear as notas. Né? Então fico aqui ut, ré, mi, fá, sol, lá e si, né? Santes Ioannes, S-I. Aí o ut as pessoas viram que era um som bastante difícil de você cantar, então trocaram por dó, porque o dó aparece em algum momento aí também desse hino a São João Batista. Então o nome das notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, veio daí, né? Veio também de Guido d'Arezzo tentando criar uma forma mais amigável das pessoas cantarem, né, as notas musicais que não seja com A, B, C, D, E, F, G. Né? Então, e assim que a gente usa aqui no Brasil. Né? Países de língua inglesa usualmente não chamam as notas assim, pelas sílabas, né, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas chamam pelas letras mesmo. E aí, né, a gente pode enxergar então, né, o conjunto das nossas 12 notas de duas formas diferentes. Né? A gente pode enxergar aqui de uma forma cíclica, e aí na próxima aula eu vou fazer um paralelo disso daqui com álgebra. Né? Isso aqui vai virar o grupo dos inteiros módulo 12. Tá?
Mas antes de eu, para poder falar dessa matemática, eu precisava falar de tudo que a gente tinha falado hoje para a gente entender bem da onde que surgiram, né, as notas como a gente as conhece hoje em dia, né? Então a gente pode enxergar o conjunto das notas musicais como se estivessem dentro desse espaço cíclico aqui, né, formando esse dodecágono, né? Porque quando eu vou andando aqui no sentido horário, né, eu vou tocando todas as notas até chegar na mesma nota, uma oitava acima. Opa, toquei duas sem querer. Então vou começar no Dó, vamos acompanhar aqui. Então o Dó sustenido ou Ré bemol, Ré, Ré sustenido ou Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá, Lá sustenido ou Si bemol, Si e Dó. Tá? Então, é um pouco inconveniente, né? A gente tem 12 notas na nossa escala, mas o Guido D'Arezzo só deu pra gente sete notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente precisa dar um jeito de colocar notas intermediárias, tá? Então vamos lembrar lá, né? Do tom, 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 semitom. Como é que é? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Aqui. Então a nossa escala que o Pitágoras ensinou pra gente, e que é a base do que a gente tem hoje em dia, né? Ela é formada por dois intervalos, né, um grande e um pequeno, né? Então as duas primeiras notas são separadas por um tom, a segunda e a terceira por um tom, a terceira e a quarta por um semitom, e assim sucessivamente, né? Isso é representado aqui nesse polígono da seguinte forma: a nossa escala diatônica, né, conforme Pitágoras falou, que ia ser a nossa escala de uso diário, né, é essa daqui. Começando no Dó. Dó indo para o Ré, Ré indo para o Mi indo para o Fá indo para o Sol indo para o Lá indo para Si e Si indo para Dó. Né? Ou seja, começando aqui. Vou pintar aqui para ficar mais explícito e botar a setinha para indicar a direção que a gente vai. Tá? E aí, né, como esse primeiro aqui é um tom, né, vai ter uma coisa no meio do caminho. Né? E aí, a notação musical padrão é chamar isso daqui de Dó sustenido, ou seja, uma coisa um pouquinho depois de Dó, ou Ré bemol, uma coisa um pouquinho antes de Ré. Tá? Mesma coisa aqui, entre o Ré e o Mi. Vai ser o Ré sustenido ou o Mi bemol. Entre o Mi e o Fá você não precisa de nada, né? Porque já é o nosso intervalo pequeno, um semitom. Entre o Fá e o Sol você precisa de alguma coisa, entre o Sol e o Lá também, entre o Lá e o Si também, e entre o Si e o Dó não precisa, que é um intervalo de semitom. Tá? E aí é por isso, né, que no piano a gente vê que tem algumas teclas, né, que não tem uma tecla preta entre elas. Tá? Então as teclas brancas elas formam exatamente a nossa escala diatônica começando em Dó. Né? Dó. Opa, toquei duas sem querer. Tá? E as notas entre os tons é exatamente o que está nas teclas pretas do piano. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Tá? Então aqui a gente também consegue entender, né, o porquê que o piano tem essa cara. Né? Por que não tem tecla preta entre todo mundo? Né? Porque por essas razões históricas que a gente tá vendo aqui. Né? De como que a música foi construída. Tá? E aí, né, se você olhar, né, esse círculo aqui, na verdade, ele é uma sombra dessa hélice aqui. Né, o que acontece, na verdade, é essa hélice aqui, que à medida que você aumenta uma oitava, você chega na mesma nota, ou seja, uma nota que vai ter a mesma sombra quando projetada aqui embaixo, só que essas notas vão estar em alturas diferentes. Tá? Isso vai nos levar ao conceito de classe de altura, né? É uma classe de equivalência que a gente vai definir e que diversas formalizações musicais saem disso daí. Esse paralelo que eu falei entre as 12 notas musicais e o grupo dos inteiros módulo 12, né? Z12. A gente vai voltar mais sobre isso na nossa próxima aula. E apagar toda a tinta. E aí, né?
Voltando, né, fazer agora um fechamento do que o que a gente falou na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente tinha concluído, né, a partir da equação da onda, que o que que acontecia? Quando você toca uma nota, você está tocando também, né, múltiplos inteiros dessa outra nota, né? Ou seja, tocar uma determinada nota, frequência, agora a gente está totalmente confortável com esse paralelo de nota e frequência, também soarão todos os múltiplos inteiros dessa frequência, que são os que a gente chama de harmônicos. Tá? E essa sobreposição dos harmônicos gera o timbre particular do instrumento. Tá? Bom, então agora que a gente sabe já bem esse paralelo entre nota e frequência, né? Ou seja, agora que a gente tem esse paralelo aqui no piano, né, entre nota e frequência, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte experimento, né? Tá bom, eu vou pegar uma nota, né? Eu vou pegar um dó, digamos, tá? Esse dó tem uma determinada frequência, tá? Qual que é esse dó que eu estou tocando? Eu acho que esse dó é esse dó aqui, com 130,81 Hz. Tá? Então, bom, quando eu estou tocando esse dó aqui no piano, eu também estou tocando todas as frequências que são múltiplos inteiros dessa frequência. Tá? Ou seja, 2 vezes essa frequência, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, etc, etc. Tá? E é isso que forma o timbre específico do piano, ou de qualquer instrumento. Mas, bom, a gente acabou de falar que frequência é a mesma coisa que nota, né? Então, o que que eu posso fazer, né? Eu posso ver, puxa, a qual nota corresponde 2 vezes a frequência do dó, 3 vezes a frequência do dó, 4 vezes a frequência do dó, 5 vezes a frequência do dó, etc, etc. E isso vai levar a gente a algo que é aqui a série harmônica, tá? Ou seja, eu estou começando desse dó aqui, tá? Que está na frequência de 65,4 Hz. Tá? O primeiro harmônico vai ser a nota que tem frequência 2 vezes a frequência dessa nota, que também vai ser um dó, né? Se eu dobro a frequência, né? Se eu dobro a frequência, eu tenho a mesma nota 1/8 acima. Mas se eu tocar agora 3 vezes a frequência inicial do meu dó, eu vou ter uma coisa perto de um sol. Tá? Então, os 3 primeiros harmônicos soam como dó, 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 dó e sol. Tá? Ou seja, lembra que esse intervalo de dó para sol, ele é o quê? Ele é o que Pitágoras chamou, né, da quinta, né? Aquele intervalo consonante que Pitágoras gostava. E reparem como ele acontece naturalmente na física dos instrumentos musicais. Né? 3 vezes a frequência da nota fundamental sendo tocado vai levar justamente para o sol. 4 vezes a frequência da nota fundamental tocada vai levar de novo para o dó. Né? E 5 vezes a frequência da nota fundamental vai levar a gente para um mi. Né? E aí, se você vê todas as notas distintas que acontecem aqui nesses 5 primeiros harmônicos, né? Você tem o quê? Você tem um dó, você tem um sol e você tem um mi. Né? E se eu tocar essas 3 notas dentro da mesma oitava, em conjunto, né, eu estou tocando o quê? Um acorde de dó maior. Né? Um acorde é um conjunto de notas tocados em conjunto. Então isso aqui... Opa, perdão, toquei errado. Esse acorde de dó maior, ele é algo que surge naturalmente na série harmônica. Tá? Então é como se esse acorde de dó maior ele fosse algo, né, intrínseco à física dos instrumentos musicais. E à medida que você sobe aqui nessa hierarquia, né, da série harmônica, você vai chegando a outros intervalos que vão ser um pouco mais esotéricos. Então o Sol repete aqui no sexto harmônico, o Si bemol, Si bemol, nota nova, que aparece aqui. Né? Então se eu tocar Dó, Dó, Mi, Sol, junto com o Si bemol, né, eu vou ter um acorde que é chamado um acorde com sétima, um acorde que é usado para preparar outros acordes. Tá?
Por quê? Ele não é tão estável quanto esse acorde de Dó, porque ele tem essa nota Si bemol aqui, que dá uma certa dissonância, né? Ou seja, a gente colocou uma nota no acorde que está mais acima na série harmônica, tá? E aí, quanto mais você sobe, né, mais dissonâncias vão acontecendo, e a cada potência de 2 você retorna, né, a sua nota inicial. E tem esses numerozinhos em vermelho aqui em cima. Esses números vermelhos aqui em cima são justamente a diferença entre uma frequência na série harmônica e a frequência mais próxima na afinação temperada, né? Lembrando, né, o passo que a gente dá na afinação temperada é por potências de raiz duodécima de 2, né? Ou seja, sempre vai dar números irracionais. Enquanto que aqui o nosso passo é por múltiplos inteiros da frequência fundamental. Isso sempre vai dar, né, um número racional. Tá? Então, a série harmônica ela também está em desacordo com a física, ou melhor, a afinação temperada ela também está em desacordo com a série harmônica. Tá? Esse é um problema que a gente não consegue resolver. Nenhuma escala seria capaz de resolver esse desacordo com a série harmônica. Tá? Então, como eu falei, a afinação temperada não resolve esse problema da afinação pitagórica, mas resolve outros problemas importantes. Tá? E a medida, né, que está sendo usada aqui é o cent. Né? Um cent é quando você pega um semitom e divide em 100 partes. Tá? Ou seja, é como você considerar a distância entre Dó e Dó sustenido. Você vai dividir isso daí em 100 partes e isso daí vai ser um cent. Tá? É como se fosse um análogo de um milímetro, né, em relação a 10 centímetros, né, essencialmente. Você pega 10 centímetros, quando você divide em 100 partes, você tem um milímetro. Tá? E um cent é uma coisa imperceptível para o nosso ouvido. Tá? Então, você vê que, na verdade, né, a série harmônica nunca cai exatamente em cima da nota. Sempre vai ter um desvio de alguns cents aqui para cima ou para baixo. Tá? Então, por isso que a série harmônica, ela não pode. Tem algumas seitas musicais que gostam de usar a série harmônica para tentar explicar tudo de música, né? Como se todas as teorias musicais saíssem puramente dessa sequência de sons fisicamente gerados, mas não, isso não é verdade. Isso é novamente uma tentativa de você tentar prescrever a natureza, né, a uma modelagem matemática que não procede. Mas a série harmônica nos ajuda sim a entender, né, a naturalidade de alguns acordes e de alguns sons que a gente considera. Tá? Então, moral da história, no fundo, Pitágoras estava certo. Né? O intervalo de uma quinta, ou seja, de um Dó por um Sol, ele é realmente muito importante. Né? Ele é realmente um intervalo harmonioso. Por quê? Porque esse intervalo ele é um intervalo que aparece naturalmente no começo da série harmônica. Tá? O problema foi que Pitágoras tentou construir toda a música a partir desse intervalo, né? E aí ele acabou tentando prescrever, né, uma fórmula matemática para música que não é o que procede. Beleza? Bom, então acho que com isso nós fechamos essa aula de hoje também. Né? A gente revisitou aqui os experimentos pitagóricos, né? Explicamos o porquê que as notas musicais são do jeito que são, explicamos a nomenclatura das notas musicais, né? Falamos que a escala musical com 12 notas ela é meio que uma consequência natural, né, da gente querer encontrar uma boa solução para a equação 3 meios elevado a m igual a 2 elevado a n, tá? E isso leva, né, a todo o fundamento da música ocidental como a gente conhece hoje em dia. Tá? Isso aqui explica, né, a sonoridade de tudo que a gente escuta hoje em dia ao nosso redor, essencialmente. Tá? Então, agora que a gente já entendeu um pouco da física ondulatória, de como o som funciona, usou isso para entender como é que as escalas musicais foram construídas, né? Agora sim a gente está confortável para conseguir adentrar em águas mais lamacentas da interseção entre música e matemática, né? Que são modelagens matemáticas de fenômenos musicais. Beleza? Bom, querem perguntar alguma coisa? Podemos fechar por aqui, nos vemos amanhã.
Espero que vocês tenham. Professor, Oi, quem tá falando? é, Ah, eu Tuco. Tá. tenho. Eu queria tirar uma dúvida, mas é uma coisa mais. Não sei. É tipo, eu imagino que tenha muita. Que tenha muitos efeitos que tem essa resposta de, tipo, não tem como alinhar, não tem como conciliar a parte cultural com a parte física, né? E tem um desacordo. Mas Uhum. uma dúvida que eu tenho é essa, que é por que que ah, a gente usa aquelas notas que você mostrou no slide. Pera, foi mal. No slide do Guido D'Arezzo. Por Ah. que que a gente usa aquelas 7 notas e as variações de sustenido e bemol e não só, tipo, 12 nomes de notas diferentes? Ih, rapaz, aí você está me fazendo perguntas históricas que eu não sei te responder. Uhum. Não sei, Hum. não sei. Você sabe de alguma tipo, vantagem em termos de tipo, praticidade mesmo, de o uso prático cultural para ter sustenidos e bemols ao invés de só, tipo, 12 letras diferentes? Cara, não sei. É assim que as coisas aconteceram, né? E aí Pois toda é, a sim, teoria sim. foi ao redor disso, mas eu não sei, Uhum. não sei te dar uma justificativa histórica mais precisa para isso, não. Aí eu vou ficar te Beleza. devendo. Hum. E aí, gente? Podemos fechar então? Obrigado pela presença, pela paciência e nos vemos então amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Beleza? Até mais, gente.